Irmãos, mais uma vez, boa tarde. Eu quero convidar você a segurar a sua Bíblia dessa forma aqui, ó. Segura a sua Bíblia aí, onde você estiver. Agora você olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: essa palavra tem poder. Ih, não, desse jeito não. Fala com autoridade, irmão. Essa palavra tem poder. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se porventura há alguém aqui que não crê em milagre. Se há alguém aqui que ainda não crê em milagre, eu quero me apresentar. Meu nome é João Lino, tenho 34 anos e eu sou um milagre. Eu não vou falar hoje sobre o meu testemunho, mas os irmãos, no momento, vão poder conhecer um pouco da minha história. Mas eu quero resumir brevemente aqui que outrora eu estava numa depressão profunda, que eu não conseguia sair do meu quarto e parar de chorar. Outrora eu sofria uma ansiedade tão terrível que eu comia e eu jogava para fora, eu não conseguia parar nada no meu estômago. Outrora, o diabo soprava pensamentos suicidas na minha cabeça, de eu tirar minha própria vida. Mas essa palavra aqui me libertou, essa palavra aqui. Jesus Cristo me libertou dessa situação mediante a esta palavra aqui. Eu em nenhum momento fui em psicólogo, em psiquiatra, em nenhum tipo de ajuda humana. Não estou dizendo que isso é errado, viu, irmãos? O que não se deve fazer. Eu estou dizendo que da minha experiência pessoal, eu fui curado disso mediante essa palavra poderosa. Aleluia. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, os irmãos não precisam me acompanhar. Eu quero falar hoje sobre a autoridade daquele que está aqui neste lugar hoje, Jesus Cristo. Nós vemos, é muito comum hoje a gente ver nas igrejas, são minhas anotações, tá, irmãos? Não reparem não, é a primeira vez que eu prego, que eu dou uma palavra na igreja, eu estou um bocadinho nervoso. Comparo com o dia que eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Foi uma mistura de desespero com felicidade extrema, os dois juntos. E eu estou assim hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu me coloquei à disposição dele para isso, né? A gente sabe que hoje é normal muitas igrejas falarem do amor de Deus. Principalmente na minha terra a gente ouve falar muito do amor de Deus. Mas nós estamos vendo que estamos passando pelos últimos momentos nessa terra. O nosso rei está voltando e a gente pode ver os sinais hoje. Você liga a televisão, você vai ver o que lá? Guerra, rumor de guerra, você vai lá ver fome e vai ver coisas que a Bíblia nos avisou que esse não seria o fim ainda. São o início das dores, o princípio das dores. Mas como filhos de Deus, nós temos que estar ligados. E é nosso papel pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para aqueles que ainda não ouviram essa palavra. Amém? Eu quero falar um pouco sobre a autoridade de Jesus Cristo, e eu vou ler em Apocalipse, capítulo 5, do versículo de 1 ao 9, vai dizer assim para nós essa noite: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havido sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todas elas harpas salvas de outros cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os sete selos, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Glória a Deus, né? Aleluia. Antes de eu entrar na palavra, eu quero contar um testemunho que não é meu, mas eu ouvi na minha terra. Um irmãozinho muito simples, um irmão que não tinha bens materiais, não tinha finanças, mas eu quero repartir a experiência daquele irmão hoje com vocês. Foi uma coisa que nunca mais eu vou me esquecer. Segundo ele alugou uma casinha muito simples numa determinada rua, só que naquela rua morava uma feiticeira muito conhecida naquela cidade. Uma feiticeira ao qual todos temiam ela, e muitos dali que moravam ali levavam trabalhos para ela realizar. E aquele irmãozinho mudou para aquela rua. E de imediato que aquele irmão mudou para a rua, aquela feiticeira se incomodou com ele. Você já viu o que acontece se você passar muito tempo no escuro e alguém acender uma luz muito forte? Qual é a tendência? A gente tentar tampar. Assim acontece quando um de nós entra num ambiente onde só há trevas. A gente incomoda. Você sabia que a gente incomoda? Você sabia que eu e você a gente incomoda? Por isso que a gente vê muitas vezes, a gente tem pessoas que olham para nós, a gente não sabe por que elas não gostam da gente. A gente não fez nada para ela, mas aquela pessoa não gosta da gente. E que às vezes tenta prejudicar a gente. Aí você se pergunta: meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa. Por que essa pessoa não gosta de mim? Porque a luz incomoda as trevas. E aquele irmão repartiu conosco que aquela mulher não gostava dele, passou a não gostar dele. E após a conversão dela, ela falou com ele o que ela fazia. E o que ela fazia? Ela começou a fazer trabalhos para os guias dela, para os demônios tirarem a vida daquele irmão. Ela fazia os rituais, fazia os trabalhos para que os demônios tirassem a vida daquele irmão. Só que aquela mulher fazia o trabalho e ela olhava no outro dia, estava o irmãozinho voltando do trabalho, louvando o Senhor com a bicicletinha dele, do lado, passando na rua. E aquela mulher: o que está acontecendo? E aquela mulher começou a perguntar para os guias dela: o que está acontecendo? Eu faço trabalho para esse homem, para vocês destruírem a vida dele. Esse homem passa aqui na rua, cantando e louvando o Deus dele. O que está acontecendo? E os guias dela, os demônios, falavam com ela assim: olha, a gente faz o que você quiser para qualquer pessoa, mas naquele homem a gente não consegue tocar. E ela perguntava: mas por que você não consegue tocar na vida daquele homem? Porque os próprios guias falavam com ela: ele é guardado por aquele que está lá em cima, a gente não pode tocar nele. E um certo dia, aquele irmão passando uma dificuldade financeira muito grande, ele não tinha o que comer em casa. Naquela manhã, aquela mulher é acordada pelos guias dela, ela é acordada pelos demônios. E os demônios dão a seguinte ordem para ela: vai no mercado, faz uma compra e leva na porta daquele homem lá. Levar compra para aquele homem, faz o que a gente está te mandando. Porque lá na macumba, irmãos, lá no candomblé, na umbanda, na quimbanda, eles são cavalos. Você sabia disso? Que o diabo faz eles de cavalo? Se ele der a ordem para eles ir para uma curva, qualquer morro, qualquer fazer um trabalho, seja que hora eles têm que ir. E os demônios deram ordem para aquela mulher: vai lá e leva uma compra na casa dele. Aquela mulher não percebeu nada, mas depois ela pensou: já sei o que é. Aquele homem está passando dificuldade, que a vizinhança sabia que ele estava em dificuldade. Ela falou assim: eu vou humilhar ele. Eu vou lá mostrar para ele, os guias não podem tocar na saúde dele, nem na vida dele, mas vão humilhar ele. Ele vai comer a comida que eu estou levando para ele aqui. E ela foi ao mercado, comprou a compra e levou na casa daquele senhor. Chegando na casa daquele senhor, ela estava acompanhada com os ogãs dela, que são os servos que servem no terreiro. E aquele senhor atendeu: sim, senhora, o que você pode falar? Ela veio com os ogãs vieram com aquelas compras, falaram: está aqui, ó. Ela pegou e colocou aquelas compras na frente daquele irmão.
E quando ela botou as compras na frente daquele irmão começou a chorar muito. E ele não conseguia parar de chorar. E ela vendo aquilo, ela de imediato pensou que ele estava chorando porque ele estava se sentindo humilhado. Ela achava que estava humilhando ela e ela verbalizou isso. Ela falou: olha aqui, eu tenho feito trabalho para você e não tem resultado, mas você agora só vai ter comida na sua casa porque os meus guias mandaram eu trazer a comida aqui para você. Aquele irmão com os olhos cheios de lágrimas olhou para aquela mulher, falou com ela assim: senhora, olha quantas horas são aqui. Mostrou o relógio para ela, eram 11 horas da manhã. E falou com aquela senhora o seguinte: senhora, ontem eu passei a madrugada inteira orando. Eu passei a madrugada inteira ajoelhado, falando com Deus, falando da minha situação para Deus. E sabe o que Deus falou comigo ontem? Que ia dar a ordem para hoje alguém me trazer uma compra antes do meio-dia. Minha senhora, a senhora não está aqui, não é porque os seus guias mandaram, não. Eles não estão mandando nada. Quem mandou os seus guias darem a ordem para você foi o meu Deus que está lá no céu. Ele tem todo o poder. Se os seus guias te mandaram trazer que fique, foi porque a ordem saiu dele. Você não trouxe aqui por ordem deles. E falou com ela, e Deus naquele momento abriu os olhos espirituais deles. Falou com eles, falou com aquela senhora: olha para trás, onde estão os seus guias? E ela olhou para trás e os demônios estavam longe. Só que na frente da casa daquele senhor tinham 2 homens de branco, grandes, com espada de fogo na mão. Ele falou para ela: olha, sabe por que os seus guias não podem me tocar? São eles que estão me guardando aqui. Nenhum mal vai tocar na minha casa, nem na minha vida. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. É um Deus maravilhoso. A primeira vinda dele, ele veio como cordeiro. Ele deu sua vida por nós. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Ele carregou uma cruz pesada por mim e por você. Ele foi humilhado, zombaram dele, ele foi pregado naquela cruz. A gente acostuma ver em algumas imagens que ele estava com um pano aqui assim. Não, irmãos, ele estava nu. Foi pregado nu, escarnecido. Só que ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade nos céus e na terra estão nas mãos dele, pertencem a ele. Aleluia. Irmãos, vamos entrar na palavra. Aqui nós vemos que João foi arrebatado por Cristo em espírito. Aí você vai me perguntar: por que João não foi arrebatado na alma? Eu vou falar para você. João não foi arrebatado na alma porque na nossa alma se concentram os nossos sentimentos, sabiam disso? E o que João iria ver nos lugares celestiais seriam muito fortes, seria uma cena muito forte para a alma dele suportar. Por que João não foi arrebatado em carne? Porque aonde Jesus Cristo levou ele, na santidade plena de Deus, a nossa carne aqui, não aguentaria, ela ia se desfazer. Nossa carne não suportaria e não suporta a plenitude santa de Deus, com todo o poder dele. Por isso que no dia do arrebatamento, o nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao dele. Aleluia. E João foi arrebatado. E ele foi arrebatado, e quem que acompanhou João ali naquela visão que ele estava tendo do céu? Fala comigo assim: um anjo forte. Um anjo forte. A gente pode reparar que a Bíblia fala que era um anjo forte. Mas a Bíblia fala o nome do anjo? Não fala. Sabe por que a Bíblia não fala o nome do anjo? Não importa quem está aqui na frente falando. O que importa é a palavra que está sendo dita. Aleluia. Não importa se sou eu, se é o pastor Palmeiro, se é o Álvaro, se é a irmã Clarice, ou se é um outro irmão de outra igreja. Não importa quem está falando. Importa do que ele está falando. Importa é a palavra de Deus que está sendo dita. E aquele anjo forte estava ali com João. E só dar uma olhada nas minhas anotações aqui, irmãos. Me perdoa. Aquele anjo estava ali. E ele, num determinado momento, viu Deus assentado no trono. E Deus estava segurando um livro na mão direita dele.
E aquele anjo falou com ele: olha, não há ninguém digno de abrir esse livro, nem sequer de olhar para ele, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Os irmãos sabem quem estava no céu neste momento? Que o anjo falou isso para ele. Estava lá no céu, estava lá Gabriel. Sabe quem é Gabriel? Gabriel foi o anjo escolhido para trazer a mensagem a Maria de que ela daria à luz ao Filho de Deus. Ele recebeu essa honra. E o anjo olhou e falou: está vendo, João? Aquele ali é Gabriel. Ele foi digno de trazer a mensagem na terra que o Salvador do mundo ia nascer. Mas ele não é digno de pegar o livro, de abri-lo e nem sequer de olhar para ele. Sabe quem estava mais lá no céu? Miguel. Quem que é Miguel, meu irmão? Miguel é o anjo que lutou, deu uma surra, uma coça em Satanás quando escondeu o corpo de Moisés para que o povo de Israel não idolatrasse o corpo de Moisés. Vocês sabiam disso? Miguel é o guarda de Israel. Miguel é um dos príncipes do céu. Vocês sabiam disso, irmãos? E aquele anjo forte olhou para João e falou: está vendo aquele ali? Aquele ali é Miguel, ele tem honra na terra, ele é respeitado no mundo espiritual, ele já deu uma coça em Satanás, ele é um anjo forte, mas ele também não é digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Estavam no céu também, irmãos, 24 anciões que adoram dia e noite: santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. Esses 24 anciões, irmãos, contemplam o Senhor na sua majestade plena e maravilhosa no seu trono. Porém, esses 24 anciões também não podem abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Estavam ali também no céu, irmãos, 4 seres viventes. 4 seres viventes que estão ali ao redor do trono de Deus também. E esses 4 seres viventes também glorificam o nome do Senhor de dia e de noite sem cessar. E o anjo forte olhou para eles e falou: está vendo, João? Esses são os 4 seres viventes, mas eles também não são dignos de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Está vendo esses milhares, esses milhões de anjos? No céu ali estava naquele momento, irmão, querubins, arcanjos, serafins, milhares de milhões de anjos. E o anjo forte olhou para João e falou: está vendo esses milhares, esses milhões de anjos? Nenhum deles sequer é digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Então vamos para a terra. E pega João e mostra aqueles que são da terra. Ele vai e mostra para João Moisés. Ele vai e mostra para João Davi. Ele vai e mostra para João Elias. Ele vai e mostra para João Eliseu. Ele vai e mostra para João Batista. Ele vai e mostra para João Pedro, Tiago, Lucas. E ele fala: está vendo, João? Esses são homens de Deus, que fizeram a diferença, foram boca de Deus na terra. Porém, nenhum deles é digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Você, João, está sendo digno de ver isso. Você está sendo digno de contemplar isso. Deus está revelando essa visão para você. Porém, você também, João, não é digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Então ele olhou para os presidentes, para os grandes reis da terra. Olhou para os grandes reis, para os grandes presidentes, para os grandes nomes. Falou: está vendo, João, todos esses aí, nenhum deles é digno de abrir o livro, de sequer de olhar para ele. Então ele olhou para debaixo da terra. E aí ele viu lá Satanás e seus demônios. Falou: esse aí esquece, nenhum deles é digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. E olha o que vai dizer aqui no versículo. E diz: não choreis. Aqui, ó. Disse ele no versículo 4: e eu chorava muito. João, vendo aquela situação, ele começou a chorar. Ele se sentiu desesperado. Ele deve ter pensado na hora: meu Deus, ninguém é digno de abrir esse livro, de olhar para ele. Mas eis que no versículo 5,
um dos anciões coloca a mão nos ombros dele e dá a palavra. João, e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Quando o ancião coloca a mão no ombro de João e dá essa palavra para ele, ele olha para frente. E qual é a visão que João tem? Vamos ver aqui, irmãos. E olheis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aleluia. O cordeiro estava ali, ele viu o cordeiro, e quem foi lá pegar o livro da mão do rei de Deus que estava no trono? O cordeiro. Ele foi digno, ele pegou o livro. Irmãos, até esse momento, os anciões, os 4 animais, os anjos, eles estavam curvados apenas à frente de quem? Repita comigo assim: apenas de quem estava no trono. Aleluia. Mas depois que o cordeiro pega o livro da mão de quem estava no trono, olha só o que os animais viventes, os anciões e os anjos fizeram para o cordeiro. Eles se curvaram perante a autoridade do cordeiro. Só ele é digno de abrir o livro, desatar os selos. O que ele fez na cruz para nos salvar, garantiu aos homens, a todos aqueles que nele creem, estar livres do pecado, estar livres daquilo que nos separava de Deus. Aleluia. E continuou, e havendo tomado o livro, os 4 animais prostraram-se diante do cordeiro, tendo as harpas salvas de outros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Aleluia. Irmãos, vamos recobrar aqui uma situação. Não, desculpa, me perdoa. Ele teve aquela visão de Cristo. E aí você pode pensar assim: poxa, ele viu não só os anjos, só os serafins, os querubins se prostrando, mas ele viu todos nós. E você se pergunta assim: poxa, mas como que todos vão se curvar? E quem está morto? E quem já morreu? Já pensou quem morreu há 3.000 anos atrás? Como é que vai fazer para essa pessoa se prostrar diante dele um dia? Irmãos, Deus está falando para mim, para você: o que Deus criou não limita ele. Quando o anjo deu a mensagem para Sara, que ela seria a mãe, o que ela fez? Ela riu, não riu? Sara ganhou Isaac, ela tinha 90 anos. Eu estou errado, pastor? Se eu tiver, o senhor pode me corrigir. Ela tinha 90 anos quando ela ganhou Isaac. Era impossível Sara engravidar. Mas o que Deus criou não limita ele. E o episódio de Lázaro. Lázaro ficou morto 4 dias, irmãos. 4 dias. Eu anotei aqui, 4 dias dão exatamente 96 horas. Um corpo, nós temos aqui o pastor Palmiro, que é médico. Se eu estiver errado, eu peço ele, por favor, que me corrija para eu aprender também. Um corpo com 4 dias de morto, já não tem mais sangue. Já não tem mais sangue. As veias estão como, Eu anotei aqui, As veias estão enrugadas. Os nervos atrofiados. A carne e os órgãos podres. O corpo já está completamente em decomposição. Porém, quem chegou naquela casa aquele dia? Jesus Cristo. Ele chegou. E Marta, irmã de Lázaro, ela declarou o seguinte: Senhor, se eu tivesse chegado mais cedo, meu irmão teria morrido. Ele já está cheirando mal. Meu irmão já cheira mal.
Mas qual foi a ordem de Cristo naquela tarde? Tirai a pedra. E quando eles tiram a pedra, e ele fala: Lázaro, vem para fora. Eu imagino nesse momento a voz de Cristo ecoando no paraíso. Você sabia que antes da ressurreição de Cristo, o paraíso ficava debaixo da terra? Ficava debaixo da terra, irmãos. Eu anotei a referência aqui para depois, quem quiser pesquisar em casa. Fica em Lucas 16, 19 ao 31, essa referência. Sabe como que a gente sabe que o paraíso ficava debaixo da terra? Naquela passagem do rico e do Lázaro. Como que o rico viu Lázaro no seio de Abraão, sendo que o rico estava no Hades, estava no lugar de tormento, e Lázaro estava no seio de Abraão, no paraíso? Porque o que separava o Hades do paraíso era o abismo. Porém, quando Jesus morre e ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Ele leva o paraíso para debaixo do trono de Deus. E a gente pode conferir isso também em Apocalipse, onde fala que o paraíso está debaixo do trono de Deus. Então eu fico imaginando quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando a voz de Jesus entrando lá no paraíso, lá no seio de Abraão: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando Abraão falando para ele: ô Lázaro, está escutando essa voz, Lázaro? Vai agora, porque eu conheço essa voz, ele está te chamando. Imagina, irmãos, um corpo 4 dias já em decomposição, quando ele recebe a palavra de vida, quando ele recebe a palavra de Deus. Olha esse corpo que já estava podre. A pele começa a voltar ao normal, a carne começa a voltar ao normal. Olha os órgãos dentro do corpo: rins, pulmão, coração, estômago, pâncreas, cérebro, tudo começa a voltar ao normal. Olha os nervos que estavam atrofiados, ó. Olha as veias que não tinham mais sangue, voltam ao normal. E o sangue, e Lázaro volta, a alma de Lázaro, o espírito de Lázaro volta para aquele corpo. E ele, quando sai daquele túmulo, ele está vivo, assim como eu e você estamos aqui hoje. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo. Aleluia. Eu quero nessa noite, antes de orar por alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, ler uma passagem na Bíblia que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, do 5 ao 11. Você vai entender porque todo joelho se dobrará perante o Senhor. O versículo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando ele vê Jesus, alguém falou, Jesus falou quem ele era. Ele não precisou falar quem ele era, ele não precisou de se apresentar. Alguém apresentou ele, falou: eis ali o Cordeiro. Irmãos, quando eu e você chegarmos num lugar, aleluia, ninguém vai precisar de apresentar a gente, sabe por quê? Quando eles olharem para a nossa face, vão ver o resplandecer do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia.